Olá pessoal, já iniciando, aceitando o nosso convidado de hoje. Alô, tudo bem? Fala, Adriano, beleza, cara? Como é que você tá? Tudo certo e por aí? Beleza pura. Só o cabelo que não tem como cortar, né, meu? Faz parte desse período, né? É, pois é. Mas tirando isso, tá tudo bem. A gente Deixa eu- quase ia ter uma participação especial, uma breve participação especial, mas o Álvaro já foi dormir ali, já está se encaminhando. Ele ia dar uma passada por Ah. aqui. Então, então eu quero agradecer o convite, ter aceitado o convite, né, por estar participando. E vamos começar então. Então hoje a gente está iniciando o nosso quarto episódio da série Investindo com Especialistas. Essa série eu estou trazendo diversos especialistas, convidados, convidadas, gestoras, pessoas referências. E hoje a gente está com o André Bona para a gente bater um papo. Tudo certo por aí, Bona? Beleza pura, Adriano. Obrigado pelo convite. No caso, o especialista convidado sou eu, é? Claro. Ou é você? Você que É é o uma... especialista. Ah, Não, não, você não, que é o especialista agradeço. convidado da vez. Eu agradeço bastante o seu convite, é um prazer. A gente já fez outro conteúdo junto, foi muito bacana. E é sempre um prazer estar podendo aqui conversar com você sobre esse tema aí, que é o tema que nos envolve no dia a dia, eu, você e toda a turma aí que se dedica ao tema, né? É verdade. Então eu vou pedir para quem estiver assistindo já apertar no coraçãozinho, pega o aviãozinho ali, aperta para, manda para mais uma ou duas pessoas que a gente vai bater um papo bem bacana sobre alocação de ativos, estratégias de investimentos, sobre cenário econômico. Então quem vocês acham que pode se beneficiar, pode compartilhar e aperta o coraçãozinho que ajuda a nossa mensagem a chegar para mais pessoas. Então, Bona, vou pedir para que tu te apresente, né? Quem é o Claro. Bona e o que que tu faz, por favor, vamos começar por aí. Depois a gente vai partindo para as estratégias. Bom, vamos lá. Meu nome é André Bona, eu trabalho com educação financeira desde 2010. Meu site é andrebona.com.br com artigos, inclusive diários até hoje. Já está completando 10 anos, né? No YouTube eu produzo conteúdo desde 2013 e eu entrei no mercado financeiro profissionalmente em 2009, e atuando no atendimento a investidores até 2017, basicamente. Não, até 2014, atendendo diretamente, e depois coordenando a equipe de pessoas que atendiam investidores, né, que atendem investidores. E aí, em 2018, eu resolvi me dedicar full time à educação financeira. Então é isso aí, além de 40 e poucos anos, que ajuda também na observação das modas do mercado e um pouquinho de ceticismo, que é importante também a gente manter, para sempre tentar passar uma mensagem sempre tranquilizadora e sempre com uma visão de longo prazo para as pessoas que acompanham o trabalho. Então, basicamente, aí é isso. É bem bacana, de fato, eu já te acompanho há um bom tempo, gosto bastante do material. E se por acaso alguém ainda não conhece, recomendo que acesse o site do Bona e os materiais que produz, que realmente é de ótima qualidade. Não à toa que é referência, um dos principais, se não o principal educador financeiro do país, né? Que isso, rapaz? Assim eu fico constrangido, fico envergonhado. Mas vamos lá. Então, vamos lá. O que que a gente pode ver assim? Bom, primeiro a gente tem CDB, vamos começar pelo renda fixa, né? CDB de banco pequeno ou CDB assim de instituição com problemas financeiros. Será que vale a pena? O que que tu acha desse tipo de alocação, de colocar uma parte dos recursos nessa situação, né? Então, tem alguns anos já que eu fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube dizendo assim: FGC, você quer usar? Né? E aí, não, não quero usar FGC e tal. Então, na verdade, nessa época eu estava falando justamente do FGC como uma rede de proteção. Então, você imagina lá quando você vai num circo, né, uma coisa assim, você tem o cara equilibrista lá
e você tem uma rede de proteção caso ele caia. Então, o FGC é a rede de proteção, ele não é o próprio equilibrista ali passando. Então, é uma segunda proteção. Então, naturalmente, dependendo do tipo, do perfil do investidor, muitos vão procurar as melhores taxas, né? E confiar na rede de proteção, e outros vão querer, não quero nem pensar em cair, eu quero passar naquela fita que o cara está atravessando, bem larga, né? Para ele não ter a menor possibilidade de cair. E, naturalmente, quando a Selic fica muito baixa, igual está agora, né? E a gente fala assim, igual está agora, mas nem é normal isso para a nossa vida. O normal já era estranho quando era 7,25 há não sei quantos anos atrás. Então, agora, além do baixo, né? A diferença é menor ainda. Então, eu acho que eu, particularmente, na minha decisão pessoal, eu tenho limite nessa utilização. O meu limite é justamente evitar, para mim, pessoalmente, CDBs de instituições que apresentem prejuízos sucessivos. Tá? Eu não gosto. Mas isso é de perfil. O que eu aprendi ao longo do tempo é que tem investidor que é a melhor taxa, independente de qualquer coisa, confio na FGC e tal. Já passei por experiências de FGC, tudo funciona. Né? Já tiveram quase 40 recuperações do FGC de 95 até hoje. Então, assim, o sistema funciona. Tem muita gente que ouve falar pela primeira vez e fala, pô, será que esse negócio funciona? Será que vai dar certo? Já tudo funciona. Então, não há que se ter medo nesse aspecto, eu penso. Mas é aquela coisa de você sentir um friozinho na barriga, de repente é uma coisa que você precisa de determinada liquidez, então vai de cada um. Particularmente, eu prefiro não optar por CDBs de instituições que apresentem prejuízos sucessivos. E você? Compartilho desse teu pensamento. Eu acho que quanto mais baixa for a Selic, menos faz sentido procurar alguma alternativa de alguma instituição, principalmente com a pequena até daria para relevar, né? Mas ainda assim não sou muito adepto. Mas principalmente com instituições que tenham problemas financeiros, né? Principalmente É. se tratando de uma reserva de emergência, por exemplo, que por mais que Nossa, aí tenha nem se liquidez fala. diária, qualquer problema Uhum. pode virar um problemão gigante, né? Então, justamente a Não, emergência ela tem que estar segura. olha que hoje as grandes instituições elas estão oferecendo alternativas a 100% do CDI. Então, não tem porquê. E às vezes hoje 1% a mais de CDI, se você fizer uma conta, dependendo do valor, não vai dar para ser uma paçoca a mais durante um determinado período. Então não justifica isso, entendeu? Não justifica mesmo, né? É melhor comer a paçoca logo e ficar tranquilo do que ficar tentando ganhar uma paçoca daqui 10 anos de aplicação. Não tem porquê. É verdade, né? Acho que o risco não compensa É, nesse atual momento, né? E com exatamente. relação assim, a ativos pré-fixados ou fundos atrelados à inflação, acha que ainda dá tempo? Porque assim, quem estava aplicado num pré-fixado há um tempo atrás, conforme as taxas vêm caindo, e tem previsão ainda de cair agora já em junho, no fim do mês, a próxima reunião do Copom tem previsão de cair novamente a taxa Selic. Será que ainda compensa, do teu ponto de vista, esses títulos atrelados à inflação ou pré-fixado? Ou já passou o momento, não faria muito sentido nesse momento? Então, Adriano, eu acho que assim, os títulos pré-fixados, se a gente olhar, pensando em tesouro, a gente vai olhar as datas de vencimento dele e vai olhar as datas de vencimento dos títulos de inflação. Os títulos de inflação normalmente são mais longos, né? Então, eu entendo que os títulos pré-fixados podem ser utilizados para aquela parte da carteira de investimentos de médio prazo e os de inflação para aquela parte de longo. Então, se a pessoa está investindo em longo prazo e ela quer uma renda fixa, ela não tem como escapar disso, ela vai ter que se expor nessa situação. E aí o que acontece é que ela pode observar, como aconteceu nas últimas semanas, de uma expectativa, isso pode ser visto no contrato de DI futuro, de uma expectativa de elevação de taxa quanto maior o vencimento. Então a gente estava com uma situação onde a taxa de curto prazo pré-fixada para 1 ano, 2 anos, 3 anos, estava muito baixa, mas que ela começava a subir muito para o longo prazo, de maneira que isso representa o seguinte, eu estou achando que essa taxa aqui não vai se manter durante muito tempo. Então, quando você olhava na curva de juros, esses pontinhos sendo ligados, você estava com uma inclinação elevada para isso até chegar lá nos títulos mais longos.
De maneira que isso poderia sim, para aquele investidor que gosta de ser mais ativo na renda fixa, ainda ter oportunidade de fazer alocação esperando um fechamento de taxa. Aí não a taxa Selic atual, não a taxa Selic à vista, mas o movimento de taxa futuro. Por outro lado, o investidor tem que levar em consideração também se o quanto que ele pode ganhar nessa oscilação em face da posição. Uma coisa era quando a gente estava numa faixa elevadíssima, com a expectativa de queda que tinha muito para cair, e aí você fazia a posição, porque não tinha problema se você esperasse um tempo. Agora pode ser que mesmo que esse posicionamento seja feito, você não tenha tanto prêmio adicional para ganhar nessa especulação com taxa, né? Porque em tese nós estamos nos níveis menores e menor para menor, mesmo se caísse a zero, tem muito menos para cair do que quando estava 7, 8, né? Então, acho que isso tem que ser observado. Acho que é uma coisa que o investidor tem que olhar, é como que está a evolução dessas taxas futuras nos vencimentos futuros. Se ela estiver bem inclinada, assim, né? Se ela, no 2023 está tal taxa, no 2026 está tal taxa, no 2030 está tal taxa, estiver inclinada para cima, pode ter oportunidade. Porque o que eu estava olhando recentemente é que a taxa estava subindo até determinado ponto, e depois ela meio estabilizava. Então aqui já não valia, mas aqui nesse vencimento podia fazer sentido. Então depende dos juros futuros, das expectativas de juros futuros que estão sendo precificados agora, não com relação à Selic de momento, porque a Selic de momento o que se espera é realmente taxa baixa, né? E aí não teria oportunidade muito de cair. Mas se você, por exemplo, tem um cenário que você acredita que daqui a pouco a coisa volta à normalidade, as reformas voltam a entrar no jogo e tudo mais, aí pode ser que essa curva ela incline um pouco para baixo de novo, e aí você tem uma oportunidade. Então vai de cada um, do risco que cada um quer tomar. Então aqueles que querem verificar essa oportunidade, é só controlar na dosagem do capital, não é pegar todo o dinheiro e botar lá, mas bota um percentualzinho para ver se gera alguma coisa, que não machuque se der errado, e que realmente possa ser levado para o longo prazo, né? Eu acho que isso vai muito do perfil e se o investidor dosa a quantidade disso na carteira. Então, nesse cenário, uma apostazinha assim pode até fazer sentido, ou para quem, não quero, não estou afim de me preocupar com isso, então não, aí não vejo por que fazer. Seria mais como tentar achar alguma oportunidade de uma especulação ao longo desse processo, né? Porque a renda fixa atualmente ela já não está mais servindo para fazer valorizar o patrimônio, para fazer crescer. Não, Tá, mas não. para manter mesmo, né? Alguma coisa assim em curto prazo, médio prazo, talvez. Mas Exatamente, algo que a exatamente. pessoa não seria assim, não pode correr o risco de perder, então não poderia ir para renda Isso, variável, questão de isso. 1, 2 ou 3 anos, alguma coisa nesse sentido. Então tem que proteger aquele dinheiro o máximo possível durante esse curto período de tempo, né? Eu vejo assim dessa maneira, ou claro, Exatamente. uma partezinha tentando aproveitar desse benefício de uma oscilação da curva. Porque, como tu disse, É, antigamente a gente tinha taxa de juros a 14 e baixou para 7. Aí de 7 baixou para 3. É uma coisa, agora de 3 baixar para 2 é pouca diferença, né? Até que baixa zero, que eu acho que não vai é, baixar zero. Mas supondo que baixa zero, ainda assim também acho que não, é pouca diferença, né? mas também acho que não, mas tudo que está aí hoje também nunca teve. Então, eu achar não vai mudar muito o que pode acontecer, não. Pois é, o que a gente pensa não importa, né? A gente tem que entender o que está É, acontecendo e é, tomar as melhores decisões exatamente. diante dos cenários, né? Tem que estar Aham, preparado é para isso tudo, aí. né? Se for a zero, o que que eu vou fazer? Exatamente. Se subir Mas, para 4, o que que eu vou fazer? mas o que você falou é importante. Nas circunstâncias atuais, acredito que não vá também, né? Mas todo dia vem novas informações e isso vai sendo recalibrado. Isso aí que o investidor tem que ter em mente. É verdade. E por falar nisso, o momento que a gente está vivendo, crise. Como que a gente pode lidar com crises? É possível se preparar para a crise? Complementando assim, a gente consegue ganhar dinheiro na crise? Qual que seria a tua visão? Então, na minha visão é o seguinte, tudo vai depender de quão boa é a sua alocação. E a alocação é a maneira como você distribui os seus investimentos na sua carteira. Então, por exemplo, aquele investidor que tem lá a reserva de emergência, que está posicionado corretamente na renda fixa para aquele dinheiro que ele tem compromissos definidos com prazos definidos, esse cara ele não está ameaçado na crise, para esse capital. O capital para ele que está mais complicado é o capital de renda variável que deve estar alocado na parte de longo prazo. Então, imagina o seguinte,
se eu tenho meus investimentos em longo prazo, mas eu tenho minha reserva de emergência, eu tenho alguns planos para 2, 3 anos que estão ali em aplicações que não oscilam muito e que vão atender esses objetivos, nada afeta o meu dia a dia. Então, eu não vou ser impedido de fazer compra no mercado, de pagar as contas, de esperar o momento melhorar para poder ver a minha carteira de longo prazo voltar à apreciação. Então, uma das defesas que se deve ter, e isso é de maneira permanente, porque a gente nunca sabe quando chega, nesse exemplo dessa situação de hoje, é uma que jamais a gente poderia imaginar, né? Então, num caso desse, se eu tenho a carteira divididinha, a reserva de emergência ali para me proteger das eventualidades e tal, se está tudo dividido, eu não vou sofrer. Agora, se eu não faço uma boa alocação e eu pego, não, o que dá agora? Eu acho que agora é ação, então eu vou pegar todo o meu dinheiro e botar ação. O que vai acontecer? Vai acontecer que aí você tinha uma necessidade de emergência, aí você colocou, sei lá, 100 mil, dependendo da pessoa, do dinheiro que ela tenha, caiu para 50. Aí ela fala, meu Deus, agora se eu tiver uma emergência eu já não resolvo o problema. E aí ela passa a ter que se desfazer dessa posição numa situação muito desvantajosa porque ela não alocou corretamente para o longo prazo. Então, eu acho que quando o investidor faz uma alocação correta, pensada, ele automaticamente já está blindado com relação a isso. E aí o seguinte, e aí pode ser que nos novos aportes que ele continue fazendo para a carteira dele, continuar acumulando, se ele não for afetado na parte de emprego, etc. Tal, ele vai ter a possibilidade ainda de sim aproveitar os preços de momento, né? Lógico que ele vai ter que ser seletivo, e aí conseguir se posicionar em maneira muito vantajosa para um período de recuperação aí dos próximos anos, né? Então, sim, pode surgir oportunidade boa de posicionamento em períodos assim, com toda certeza. Acho que a melhor forma de passar por uma crise é justamente uma boa alocação dos É seus isso aí, recursos. Porque exatamente. se a pessoa, aquela pessoa, eu vejo assim, aquela pessoa que está preocupada com seu dinheiro, que está desvalorizando, é porque ela colocou, tá, talvez esteja começando de repente agora, não entende ainda o funcionamento, mas talvez ela alocou uma parte dos recursos que não deveriam estar na renda variável, justamente porque Exatamente. traz aquela preocupação, pô, eu botei um dinheiro que eu preciso daqui a 2 anos estar caindo, ela vai Não era ficar para estar ali. desesperada, né? Não era para estar ali. Exato. Então ela botou algum dinheiro que não fazia sentido naquele tipo de alocação. Eu acho importante justamente reavaliar e esse momento serve para refletir. Será que está certa a minha alocação de ativos, a minha distribuição? Está de acordo com os meus objetivos? Né? Porque a gente tem objetivos de Isso curto, aí. médio e longo prazo. E Exatamente. cada objetivo tem ativos que fazem sentido conforme a periodicidade, né? Conforme justamente o que a pessoa está pretendendo. E como é que a gente pode não ter medo de uma crise? Como é que a gente consegue passar da melhor maneira possível? O que tu acha assim bom, vou esperar essa crise, como é que a gente deve lidar para não ter medo? Porque uma coisa que a gente fala bastante tem a sua reserva de emergência. Isso aí até então, até 2019, praticamente era só teoria, né? Agora tem Só muita gente teoria. vendo na prática a É, importância da sua reserva de emergência. exatamente. Exatamente. Então, é interessante isso, né? Que a gente falando daquela maneira, as pessoas esse cara é um careta, não sabe o que está falando, ó, a bolsa bombando, se eu tivesse. Aí começa aquela análise do profeta do passado, né? Se eu tivesse comprado MGLU no dia tal e tivesse até hoje, eu teria ganhado. Tudo bem. Então, quando você souber de antemão o que vai acontecer, você me avisa também que eu vou agradecer. Se tiver alguém para avisar o que vai acontecer no futuro, sou todo ouvidos. Agora, Tô nessa também. a verdade é que não há. Tem 400 ativos, tem 400 ações na bolsa listada e você vai achar a sua chance de 1 em 400 e você vai achar aquela que vai ser a estrela. E aí você dá um exemplo depois que aparece. Por que você não deu o exemplo há 7 anos atrás? Há 8? Por quê? Porque deu agora. Porque agora você já viu. Agora não interessa. Agora já foi. Então eu acho que tem algumas maneiras de você não ter medo da crise. Primeiro é realmente você saber e ter a certeza que as crises são imprevisíveis, porque se elas fossem previsíveis com exatidão, elas não seriam crises. Elas já permitiriam com que a economia se ajustasse à realidade e antecipasse determinados problemas.
Então, mas não dá para antecipar nunca. Não, às vezes você tem sinais, de fato, mas ela sempre acontece de uma maneira, quando é uma crise, mais avassaladora do que se imaginava, né? Então, a primeira coisa é você saber que não é possível identificar com clareza quando ela vai chegar. E sabendo disso, você vai sempre buscar uma alocação de recursos que te proteja nas crises. Então, por exemplo, que tipo de proteção ela tem que me dar? Na minha carteira, certo? É aquilo que a gente comentou agora há pouco, se eu tenho ações para longo prazo, se eu tenho reserva de emergência e tal, é isso. E também na minha própria vida particular, que é o seguinte, eu tenho risco de perder minha renda, como é que eu vou fazer se eu perder minha renda? Como é que eu faço isso? E aí tem uma dica que eu acho que vale muito a pena, que é uma dica de finanças pessoais. Tá, Adriano? Eu acho o seguinte, às vezes a pessoa, sei lá, gasta 5 mil reais por mês, é o gasto mensal dela, ou da família, enfim, cada pessoa tem o seu nível de vida. E aí, ela pega desses 5 mil, 4.500 são despesas fixas, que ela não tem como mexer. E 500 são despesas variáveis. Então, numa crise, qual é a possibilidade dessa pessoa se readaptar a uma nova realidade? Muito pequena. Então, o que eu sugiro nas finanças é que dentro do custo de vida que as pessoas tenham, é que a maior parte esteja em custos variáveis, custos que eu posso mudar, entendeu? Custos que eu posso chegar e falar, não preciso disso aqui, eu vou cortar na eventualidade, e aí eu trago isso para baixo, o máximo possível. Então, por isso, muitas vezes as pessoas vão lá, se empolgam, financiam casa, carro e não sei o quê, blá, blá, blá. Aí vem a crise e não tem como fazer nada. Aí perde o emprego, a reserva de emergência, em vez de durar 6 meses, dura 2. Então, é uma administração das finanças pessoais que vai proteger muito e também uma alocação correta. Eu acho que esses são os dois pontos. Pensando na renda, na sobrevivência mesmo, e pensando também na alocação correta para isso, né? Crise vai acontecer e ninguém sabe quando. Então, isso é uma verdade que precisa ser considerada. Concordo totalmente. Inclusive, um pequeno comentário sobre essa questão de custo fixo e custo variável. Geralmente, o custo variável é aquilo que nos dá mais prazer, né? Que a gente justamente está curtindo. Então, se a gente conseguir manter um custo fixo mais baixo possível, a gente consegue, inclusive, aproveitar mais. E esse fato de ter uma reserva de emergência, ela proporciona não só a nossa segurança nas nossas despesas por 6 meses, 1 ano, 10 meses, independente de qual seja a sua reserva, mas ela proporciona também que não mexa nas aplicações que estejam no momento ruim por falta da reserva de emergência. Tem muita gente que investiu em 2019, estava ganhando um monte de dinheiro, estava ganhando porque não vendeu, né? No caso, só comprou e está lá parado. E aí não tem reserva, se desvalorizou um monte, precisa mexer nesse dinheiro e acaba, de fato, perdendo, né? Isso, desculpa até te interromper, mas isso tem aquele sentimento da autoconfiança, né? O exagero da autoconfiança. A pessoa vê a bolsa subir 4 anos seguidos e ela fala assim, isso aqui é muito melhor, todos meus amigos estão ganhando dinheiro com esse troço que eu ouvi na mesa do bar, como se mesa do bar fosse algum lugar digno de você ouvir informação de bolsa. Então, você olha aquilo ali e fala, eu também quero. E aí você vê alguém dizendo para você fazer reserva, esse cara não está com nada, né? E vai lá e faz, e toma uma decisão ali, pensa que todo investimento é feito para ganhar o máximo possível. Não é, uma parte dos investimentos é feito para dar proteção, para dar segurança e tudo mais. Então, se você ignorar isso, você vai ser triturado, você vai perder dinheiro, vai ser uma sardinha, vai ficar bravo com o mercado, vai dizer nunca mais quero voltar, quando na verdade você perdeu uma grande oportunidade de aprender e de melhorar. Então, chegou a crise, deu o pepino, beleza, entendeu, avalia onde errou, calibra e pense que ao longo da vida vai ter um monte ainda. Então você precisa ter uma estratégia que já contemple essas possibilidades e te deixa protegido. Eu sempre digo para todo mundo que vai começar a investir na Bolsa de Valores, tu vai botar o teu dinheiro e com certeza em algum momento tu vai olhar e vai ter menos do que o que tu botou. Poxa. E não tem como saber. Pode ser que seja no dia seguinte ou daqui a 3 anos, ou, enfim, não tem como saber. Então tem que estar preparado para isso, né? Não, e engraçado que o pessoal fala do Warren Buffett, mas ele vem, mas você acha que as ações dele não caem, não? Você acha que sobe todo dia? Claro que cai. Então, é uma questão de você compreender o que é aquele investimento que você está fazendo. Se você não compreende, então você é tipo o cara que chega lá
no jockey, aposta num cavalo, isso se você nem conhece os cavalos, né? Lógico que eu sei que deve ter uma técnica sinistra nesse troço aí, mas você nem conhece, faz unidunité, joga e vai ver se dá certo. Aí lá na frente você vê se dá. Aí depois vai dizer, bolsa é cassino. Claro, você está fazendo da bolsa um cassino, tá reclamando de quê? Você quer jogar, você não quer investir, pô? Né? Esse aí do cavalo vai apostar naquele que tiver um nome que pareça mais rápido, né? O relâmpago, É, alguma coisa assim. Pô, relâmpago ou vento? Putz, acho que relâmpago é mais rápido. Então, relâmpago. Boa. Então, assim, com relação à proteção, ouro faz sentido como investimento ou faria sentido como proteção? E aí já complemento, ainda é o momento de investir o ouro ou já teria que ter o ouro antes da crise, por exemplo, ter investido em 2019 em ouro? Então, aí vamos separar duas categorias. Eu sempre tenho que fazer essa separação. Aí a gente já tem reserva de emergência, já tem médio prazo e já tem só o capital de longo prazo, certo? Que aí tem bolsa, vai cair, vai subir, essa coisa tudo que a gente sabe que é tudo normal, tá? Oh, fiquei assustado. Meu amigo, você ficou assustado com a normalidade. Todo dia tem sol, todo dia tem noite. E a bolsa é assim também. Todo dia tem dia que sobe, tem dia que cai, é da natureza do negócio. Aí tem gente que se incomoda muito com essas oscilações. Então, nesse caso, o que a técnica de alocação diz? Que ele pode procurar ativos descorrelacionados ou com correlação negativa para compor a carteira. Então, por exemplo, o dólar, né? Normalmente, historicamente, existe uma correlação negativa do dólar com a bolsa, que não é uma correlação perfeita. Não é subir uma e o outro cai um, não é perfeita, mas existe uma correlação negativa. Então, eu posso ter um pouco disso para quando a bolsa tiver algum problema, manifestar algum problema, eu sei que eu vou me defender com uma possível alta do dólar. Então, eu uso isso para me proteger. E o ouro, ele não apenas ele não tem uma correlação negativa, mas ele é descorrelacionado, ele caminha num sentido próprio. Então, numa estratégia de proteção, ele vai fazer sentido. E aí a sua pergunta, agora é o momento? Eu acho que a alocação de ouro e dólar, de hedge para carteira, ela tem que ser feita de maneira permanente. Então, muita gente às vezes falou assim, mas agora você está falando de ouro e dólar. Primeiro que eu estou falando, eu me lembro que eu comecei a falar um pouco mais desde há um ano atrás, quase um ano atrás, em agosto mais ou menos. Não que eu estivesse adivinhando nada também, isso aí foi tudo por acaso. E há um tempo atrás, eu ainda tinha feito no meu canal um vídeo sobre isso, explicando que, para mim, dólar e ouro não são investimentos, eles são defesa. Eles servem para defesa. Aí a pessoa vira e fala assim, mas olha quanto rendeu. Tá, mas rendeu porque protegeu, era essa a função mesmo. Então, o que eu penso? Se uma pessoa está pensando numa alocação de longo prazo, eu acho que ela se incomoda com volatilidade, porque tem, Adriano, aquele perfil que não se incomoda com volatilidade. Eu não me incomodo. Então, eu não preciso ter e nem tenho. E não estou nem aí se a bolsa vai cair para caramba ou subir para caramba. Isso não me afeta. Porque é um capital de longo, não afeta o meu dia a dia e eu sei que é assim mesmo. Então, está tudo bem. Agora, quem se afeta pode usar o ouro e dólar como composição na carteira, mas não tentar adivinhar o momento do ouro e dólar. E sim, de repente, fala assim, se na minha carteira, sei lá, vou chutar, eu tenho, sei lá, 25% de bolsa, de repente eu vou ter, sei lá, tem 30% de bolsa, eu vou ter 10%, metade em ouro e metade em dólar, para meio dar uma aliviada quando tiver problemas, quedas, etc. Tal. Então, na composição da carteira total, faz sentido de maneira permanente, e não tentando adivinhar o movimento que vai acontecer. E um erro também que muita gente faz é assim, o cara vai lá, monta a carteira com essa ideia. Eu estou falando aqui dessa ideia de você ter ativos descorrelacionados ou com correlação. Aí ele monta, aí passa 6 meses ele fala assim, esse aqui foi bem, esse aqui foi mal, esse aqui foi mal. Se eu não tivesse esses dois aqui, seria muito melhor a minha carteira. Só que eles estão ali justamente para na hora que esse que foi bem ir mal, eles defenderem a carteira. Então a pessoa não pode analisar a carteira individualmente. A função do ouro e do dólar não é ser avaliado individualmente, mas na composição da carteira toda e principalmente, não em momentos de altas, mas em momentos de queda, que é ali que eles vão jogar. É a defesa do time, é o goleiro. Né? Então,
pensa que os atacantes são as ações e a defesa, o goleiro e o quarto zagueiro, o zagueiro central, nem sei se é esses nomes que se dá ainda, esses caras, eles vão ficar ali para fazer essa última defesa ali. Então, ali que eles devem se posicionar. Então, eu não acho que se deva tentar adivinhar se está bom ou se não está, mas quem se incomoda deve avaliar se vale a pena ter a alocação de maneira permanente. Perfeito. Tem que ter. O mais importante é conseguir entender a sua alocação e manter. Eu acho que Exatamente. a principal estratégia faz o rebalanceamento, independente tem várias Exato. formas de investir, né? Mas o rebalanceamento é bem importante. Ajuda E, de nisso, fato, claro. acho que a pior coisa é ficar mudando de estratégia, porque fulano está indo Isso. bem e eu estou indo mais ou menos. Vou começar a copiar dele. Aí vai lá, pula, muda de estratégia. Aí eu vê o Não. outro está indo E melhor e vai pulando, e isso acho que é a coisa mais fácil para perder dinheiro, pior até do que crise, né? porque você perde tanto no ativo que você sempre. Aí você está entrando pelo viés da rentabilidade passada. Porque você olha, eu fiz uma alocação, passou um ano, a outra coisa rendeu mais, então tiro daqui e vou para lá. Aí é a hora que a outra para de render. Aí você perde na valorização dos seus ativos, você perde em impostos, perde em custos operacionais. Olha, a instituição financeira vai adorar, o governo vai adorar, todo mundo vai ficar feliz. Todo mundo vai colocar dinheiro no bolso, menos você. Então, tem que ter parcimônia com esse troço, porque o objetivo nosso é esse, né? Você levar. E tem histórias clássicas disso aí. Uma delas é a do fundo do Peter Lynch. Não sei se a gente falou dela na outra live que nós fizemos. O Peter Lynch administrou um fundo, fez a gestão de um fundo, o Fidelity Magellan, de 77 a 1990, 13 anos. Ele teve uma rentabilidade no fundo de 29,2%, uma das melhores rentabilidades anuais de um período de todos os investidores. Só que quando foi feito um estudo dos investidores, dos cotistas, grande parte deles perdeu dinheiro e outra teve um desempenho pífio. Por quê? Porque o fundo ia lá, subia 3 anos, que bom, vou entrar no fundo. Aí passava um ano, o fundo ia mal, vou tirar do fundo. Então o cara só entrava no pior momento e saía no pior momento para ele. Então é o nosso comportamento que vai. Quer dizer, imagina que quem gosta de investir em fundo passa a vida tentando escolher um bom fundo. O cara escolheu um bom fundo e ele estragou a estratégia da carteira dele. Isso de fundo de investimento é bem comum, o Bem retorno do comum. fundo ser muito maior do que o retorno dos cotistas. Porque justamente fica Exatamente, por fazendo causa exatamente o que disso. tu disse, né? É isso Entra e aí, sai é isso aí. achando, tentando acertar o momento certo, né? Acho que é a pior Não, coisa que tem. eu vi um estudo da Morningstar que mostrava o gap entre as categorias de fundos do fundo para o cotista. E aí ia aumentando esse gap, diminuindo o gap, né? Inclusive, exatamente o que você falou. O normal é o cotista ganhar menos do que o próprio fundo ganha, porque o comportamento nosso, às vezes o maior inimigo nosso aqui não é investimento, somos nós mesmos. Essa é a realidade. É verdade. Então, né, só o aprendizado, a experiência e tal, para poder ajudar a superar isso aí. É bem isso mesmo. E como proteção, o importante é a pessoa definir a sua carteira, né? Porque a gente tem diversas maneiras, pode ser o ouro, pode ser o dólar, a gente pode colocar ativos de renda fixa também como uma proteção, tem muita gente que usa, e cuidar com aquilo que está na moda. Eu vejo o que está na moda, não que seja ruim, mas cuidar porque geralmente o que está na moda muitas vezes vem depois do que aconteceu. Agora eu vejo que está É, na moda opções porque já caiu muito a crise, opções como proteção, de fato pode funcionar como uma proteção, mas só cuidar com essa estratégia de ficar pulando de galho em galho. Acho que a moda serve para tu aprender sobre aquilo, mas não que tu tenha que ficar migrando totalmente a tua carteira ou mudar muito a tua forma de investir. E com rapaz, relação à desculpa, volatilidade, eu tô pode falar, falante, pode hein? falar. É, Pode falar. eu fiz uma live uns dias atrás aí com o Luiz Fernando Roxo, né? Que ele mexe com opções antes da gente nascer. Então, ele falou: não, eu acho que tem que ter, eu uso e tal, mas é o seguinte, cara, o custo pode chegar a 6% ao ano da carteira. Então, se você fizer errado ainda, imagina, você está destruindo ali numa decisão errada. Não é trivial como se parece, entendeu? E aí muita gente vai no oba-oba, que você muito bem comentou, e vai se estrepar. Vai fazer da forma errada, porque aparentemente está na moda e vai ter muito É sucesso, aí isso. muda grande parte, destrói a sua alocação e acaba fazendo errado, né? Mas a gente tem ótimas maneiras
para aprender e se proteger. Sem Isso que a gente dúvida. está falando também, a gente mexe com a volatilidade, principalmente bolsa de valores. Então, volatilidade, o que que é? É o desvio para um lado ou para o outro. Pode subir 20%, pode cair 20%, isso é a volatilidade. Agora a gente vê o seguinte, 2019, digamos que era uma volatilidade só para cima, né? Quem É, investiu ao longo de 2019 estava se achando a pessoa dos investimentos, né? Porque comprava é. e ia subindo, subindo, subindo. Aí não tinha problema, a pessoa não se importava. Mas agora, quando começou a cair 2020, aí a pessoa já se importa, mas é para os dois lados. Como é que a gente consegue lidar da melhor maneira com a volatilidade? Claro que a gente falou de alocação e tudo mais, mas como é que a gente consegue lidar com a sua carteira, com a parte comportamental, com relação a Aham. essa volatilidade? O que que é importante levar em consideração tanto quanto cai e também tanto quanto sobe muito, né? Então, eu acho que o que ajuda muito a gente se proteger em comportamento com relação à volatilidade é a nossa compreensão sobre o produto financeiro. Por exemplo, você conhece a história do peru de Natal? Deve conhecer. Senão, conta aqui rapidinho. Imagina que uma família vai lá e compra o peru em janeiro e vai alimentando esse peru até dezembro do Natal. Peru vai ficando tranquilo, todo dia tem comidinha para ele, beleza e tal. Nossa, aqui é muito tranquilo, aqui ó, não tem volatilidade nenhuma, alta rentabilidade. Só que quando chegar em dezembro, vai ter uma data que ó, já era, ele vai para a panela. Então, às vezes você não está vendo volatilidade nenhuma e tem um puta risco, ou às vezes você está vendo a volatilidade gigante e o risco não é exatamente assim. Então, eu acho que assim, a gente pode enxergar a volatilidade como uma caixinha preta. Ah, o investimento é uma caixinha preta que oscila. E eu posso querer medir isso. Mas uma outra maneira é eu falar, o que, que tem dentro dessa caixa preta que faz esse troço oscilar? Então, se eu vou olhar, por exemplo, eu posso olhar o IMAB, que é um índice da renda fixa, e ver volatilidade. Aí falar, nossa, mas isso aqui é muito volátil. Olha esse Tesouro IPCA 2050, como ele é volátil. Sim, mas lá em 2050 ele vai te entregar aquilo. Então, é uma volatilidade momentânea. Você sabe que lá na frente você vai receber. Ah, é ações. Ixi, eu não sei se eu vou receber, mas eu tenho que compreender. Aí, como é que eu compreendo isso? Entendendo a empresa, por dentro, sabendo e tal. Então, quando você espera isso, você já está completamente vacinado com relação a essa oscilação. E tem uma coisa que eu acho que tem um dos livros do Taleb que ele fala, que é assim, aquele investidor que fica olhando a rentabilidade ou o movimento das ações toda hora, todo dia, várias vezes por dia, ele não está olhando a rentabilidade, ele está olhando só a volatilidade. Porque a rentabilidade ela vai acontecer no longo prazo, aquele tipo de investimento é para longo prazo. Então ele vai ficando impactado, mas ele só está vendo volatilidade, ele não está vendo nada de rentabilidade. Então, como é que você vai olhar, fazer uma análise de longo prazo de algo no curto prazo? Não faz sentido. E tem umas estatísticas também que mostram assim, a chance de você ganhar em um dia, sei lá, acho que é 50-50, aí em um mês, aí já aumenta para 55-45, aí em intervalos, quanto maior o intervalo, maior a chance de você sair positivo da sua posição em renda variável. Então, é compreender a volatilidade, compreender de onde ela vem e entender se ela é normal para aquele tipo de produto. Porque, olha só, Adriano, tem empresa que tem free float de 25%, vamos colocar. Quer dizer, 75% da propriedade da empresa não está na bolsa. Então, nós estamos dizendo que o que 25% de alucinados fazem define o valor dos 75%. Tanto é que quando começou a crise, começou as quedas mais aceleradas, várias empresas anunciaram recompra. Eu falei, não, isso aí eu vou recomprar. Isso aí está barato demais, né? Então, se você compra a empresa, o que vai te importar mais? Vai importar você olhar o resultado, se está crescendo, a lucratividade, como é que ela vai sair na crise. Mas não na crise assim, se subiu ou desceu a ação, mas em termos de resultado mesmo. Né? E aí, pô, você assina lá os RI, fica recebendo e-mail, vai ficando confiante. Então, é em compreender de onde vem a volatilidade. Eu acho que esse é o principal, se é algo preocupante ou se é algo que não, eu entendo como é, então eu sei que estamos juntos. Então, basicamente, é a sua compreensão. E isso das empresas ah, a- anunciarem a recompra das suas ações significa, pô, eu acredito muito no meu negócio que tá tão barato que eu vou comprar mais. Eu quero mais do meu próprio negócio, né? Acho que funciona Os como vinte e cinco um por cento de ótimo aloprado indicativo. estão querendo me vender barato. Eu vou comprar.
É isso. Aproveitar essa oportunidade, né? Claro, Já que eles querem. aproveitar. Tem uma frase que eu não lembro de quem que é o mercado, a bolsa, o mercado financeiro, ela transfere o dinheiro dos impacientes para os pacientes, né? É isso aí. Então é É realmente o que isso aí. acontece, né? E claro, não é porque caiu que tá barato. A gente vê que nessa crise caiu tudo, né? Logo no início, Exato. ali em março. Mas não é porque caiu que tá barato. Tem muita coisa que caiu que vai ficar pior Que ainda e tem muita coisa que caiu que surge exatamente. como uma ótima oportunidade. Então é muito Exatamente. importante estar de olho nessas oportunidades para rebalancear a carteira. Eu vejo muita gente perdendo dinheiro simplesmente pelo fato de que, não, caiu essa minha aplicação, eu vou esperar recuperar pelo menos vou esperar o valor que eu comprei para para vender, sendo que pode trocar para outra que vá se valorizar muito mais e que tenha potencial, inclusive, do longo prazo de seguir se valorizando, né? Isso aí é uma loucura. Eu concordo com você que é uma loucura, porque imagina, eu estou raciocinando que ela, primeiro, que ela vai voltar. Será que vai? Primeira coisa. Segundo, eu tenho que tentar fazer uma posição baseada no que eu acredito para o futuro. O que passou só serve para contar a história, né? Então, olhando hoje, agora, para o futuro, o que me faz crer que eu deva manter essas empresas aqui? Ah, não, mudou muito. Nossa, não é? Então, é daqui para frente, não é daqui para trás. Então, se a pessoa está achando que vai voltar o que era atrás, se ela perdeu muita grana, etc. Tal, ela está entendendo que a realidade é a mesma e que vai retornar, repetir. Pode voltar, pode ultrapassar, mas isso precisa ser feito algum tipo de avaliação disso. Não é aleatório, né, Adriano? Sim, tem vários fatores que vai olhar. Se trocou a equipe que faz a gestão, isso aí acaba sendo muito fundamental. A gente sempre tem que olhar de hoje para frente, né? Não, realmente, como tu Isso disse, aí. não dá para ficar se baseando só para trás. Claro, ao que veio fazendo, tende a continuar fazendo, mas não é por isso que vai seguir fazendo, né? Então tem que estar sempre É, acompanhando e entendendo cada negócio para saber se aquilo ali tende de fato a seguir na mesma linha ou se daqui a pouco mudou as pessoas e vai mudar totalmente o rumo da empresa, né? Isso pode acontecer também. pode acontecer. Ou então empresas que podem sofrer tanto na crise que elas podem quebrar na crise. Então, assim, não é que ela vai se recuperar aqui, infelizmente morreu no meio do caminho. Pode acontecer. Sim, tem empresa muito boa, é excelente, mas que ela não está preparada para a crise. Aí veio a crise Exato. e ela vai lá e quebra, não porque ela era ruim, mas porque ela não estava preparada ou porque Isso. aconteceu alguma coisa. Isso faz parte diria, faz parte do Do, jogo, do, né? A empresa, é, é isso assim aí. como para nós, a grosso modo comparando, seria aquela reserva de emergência. Então, para a empresa, se ela não tiver a sua reserva de emergência, entre aspas, ela não vai Isso. passar bem por É aquela situação, por verdade. aquela É crise verdade. e vai ter problemas sérios, né? É isso aí. Com relação a ETFs, que tu acha, assim, qual é o teu entendimento? Vale a pena a pessoa montar uma carteira só com ETF? Para quem que seria mais interessante? Para aquela pessoa que está começando, para aquela pessoa que não tem tempo de acompanhar? Seria escolher um ETF, diversificar? Qual é a tua visão sobre os ETFs? Eu acho que o ETF é uma maneira muito, muito justa, vou usar esse termo, de investimento especificamente para aquele investidor que não quer se envolver muito com tomada de decisão no mercado financeiro. Você veja, tem até um livrinho aqui, eu vou pegar aqui, que acho que depois vale a pena dar uma dica. Opa! Tem um livrinho aqui, esse aqui, ó, O Paradoxo da Escolha, tá? Hum, Nesse livrinho aqui, ele fala justamente, é um livro antigo e tal, um best-seller, ele fala justamente de que quanto mais opções nós temos para tudo, a tendência é que a gente fique mais triste. Então ele diz que assim, por que, que mais é menos? E o que, que acontece hoje? Hoje você abre uma conta numa plataforma e você tem 500 fundos para olhar. Você há de convir que isso é um desafio para o investidor inexperiente. Como é que eu vou escolher isso aí? Ações tem 400, por isso que a gente está aqui tentando dar luz para a galera, né? Para tentar mostrar um caminho, mostrar caminhos para que ele não se mate lá no negócio. Então, quando a gente fala disso, a gente fala assim, poxa,
eu sou um investidor, mas eu não quero, eu não gosto de mercado financeiro, eu não quero aprender nada, eu não quero escolher ações, eu não quero aprender a olhar desses fundos todos, entender o que, que o gestor fala. Meu, eu não quero, meu negócio é outro, meu negócio é trabalhar, juntar grana, botar aí, o resto eu quero minha cabeça em outro lugar. Porque eu quero fazer curso na minha área, eu quero me desenvolver. Nesse caso, eu acho que o ETF pode dar uma tranquilidade para ele, sim. Porque ele vai colocar ali, ele já tem uma grande diversificação e ele vai acompanhar o índice. Ponto. Então ele pode ter 2 ou 3 ETFs e ter uma carteira imensamente diversificada. Agora, o que não tem ali é análise qualitativa, né? Não tem nada de qualitativo. Então, se ele quiser dar uma qualificada um pouco na seleção dele, aí eu acho que o ETF já não atende mais. Porque aí ele pode procurar opções com menos risco, ele pode tentar separar os ativos que dentro de um índice, porque um índice junta tudo, então pode tentar separar aqueles que ele entende que não são negócios tão saudáveis, dos negócios saudáveis, e ele começa a fazer uma seleção disso. Então, tudo parte do ETF. O índice Bovespa, qualquer um de nós tem sem estudar nada. Ninguém estudar nada. Meu tio dos 75 anos, eu quero bolsa, enfia no ETF, acabou. Então resolveu. Porque o índice a gente já tem. Eu quero melhorar isso, aí já não serve mais. Aí eu vou estudar, eu vou aprender sobre as ações, eu vou tentar identificar fundos ativos, vou ter a minha estratégia de aprimoramento e vou ter que saber que eu vou ter que me dedicar um tempinho nisso. O grande lance de você que eu acho, Adriano, e acho que você concorda, e todo mundo que trabalha com educação financeira concorda, é que a gente é apaixonado pelo tema. Então, para a gente, isso não é uma coisa trabalhosa, é uma coisa maravilhosa, né? Passar o dia lendo sobre coisas de investimento, sobre empresas, é uma coisa fascinante. Então, muita gente gosta disso, quer melhorar, quer trabalhar melhor com as suas finanças, e isso tem um aprendizado muito grande também para as outras áreas da vida, inclusive profissional. Então, também vale muito a pena. Então, eu acho que a relação de ETF ou não vai muito nessa linha. Quero me envolver ou não quero me envolver? Eu acho que essa é a pergunta básica. Assim. E sim, uma pessoa pode ter 2 ou 3 ETFs e já ter uma carteira, e também pode usar como parte de uma carteira. Pode usar um pouco daquilo ali. Fala, não, um pouco eu vou ficar no índice e eu vou tentar deslocar do índice nas minhas seleções adicionais. O que acontece é que algumas pessoas podem, não se lembram que dentro do índice já tem algumas ações que às vezes ele está escolhendo também, ou por um fundo, ou por um coisa. Então, às vezes, ele não está deslocando muito a carteira dele do índice. Então, só esse cuidado de como é que é o nome? A sobreposição, né? Não ter posições com sobreposição à toa que não vão agregar muito à carteira. Mas acho que pode ser utilizado em todas essas possibilidades. E você, o Senão que você a acha? pessoa escolhe o ETF e depois escolhe mais 6 empresas que corresponde a 50, 60% do índice, então no fim vai estar Exatamente, muito exatamente, similar, né? Então eu concordo, exatamente. concordo com o que tu disse, acho que pode e fazer sentido sim numa carteira de investimentos. E realmente, eu acho que a pessoa, inclusive, ela tem que focar no seu trabalho, focar no seu negócio, crescer, ganhar mais conhecimento, se destacar, tentar se remunerar bem mais, que é isso que vai potencializar a evolução do seu patrimônio. Tu ainda está com esse livro na mão aí? Tô. Ah, tá. Aqui, ó, Então eu pedi Paradoxo da bota Escolha. na tela que aí o pessoal pode tirar print da tela aí se alguém quiser baixar depois. Aí o pessoal pode tirar print. Até eu contar uma historinha bem rápida. Tava nos Estados Unidos, quando ainda podia viajar, né? Com a minha esposa, e a gente entrou num restaurante bem pequenininho com relação ao que tu falou de escolhas, né? E a gente abriu o cardápio, era um cardápio que abria, depois abria um monte, e tinha milhões de opções, às vezes um item, um produto mudando 2 itens, assim, tipo, é uma infinidade. E a gente tá, mas o que que a gente escolhe aqui? Tem tanta opção que fica até difícil. Eu queria que tivesse só 2 ou 3, seria muito mais fácil essa escolha, né? Então tem que, realmente, às vezes ter opção demais pode dificultar as nossas escolhas. Por isso que aí entra o nosso papel, né? Quem tem interesse também está sempre estudando e lendo sobre mercado financeiro, economia, investimentos, empresas, para conseguir fazer escolhas melhores, né? Vou te perguntar o seguinte, ó, o que que 2019, infelizmente a gente está se encaminhando para o fim da live, está passando rápido, o papo tá bom, né? Vou perguntar assim, ó, o que que tu acha que 2019 deixou de lição
para os investidores e para as investidoras? E o que que tu acha que 2020 até aqui, logicamente, está deixando de lição para os investidores e para as investidoras? Bom, eu acho que, na verdade, é a mesma coisa que deixou de 2004 a 2008 e está deixando agora, que não é porque o mercado sobe que ele vai subir eternamente. Segundo, não é porque você ganhou dinheiro que você virou um gênio da noite para o dia, não é. Você foi sortudo, no máximo. Se você estava ganhando dinheiro, você foi no máximo. E é iniciante, você foi no máximo um sortudo. Então é importante que todo mundo quer justificar determinadas coisas e essas coisas assim, ganhei dinheiro, sou inteligentão. Ninguém pensa na possibilidade de ter sido sortudo. E foi. Então é o seguinte, se você teve dificuldade no momento da crise, o aprendizado que fica pense na alocação, pense se você tem uma estratégia que realmente ela é a prova de crises e pensa se você realmente sabe o que está fazendo ou se você está indo na ilusão de tentar encontrar o melhor investimento sem saber por quê, nem por quê, tentar adivinhar o futuro, que não é possível fazer, sinto muito avisar. Então, mais uma vez, está claro de que rentabilidade passada não é rentabilidade futura, não dá para saber o futuro e a gente precisa ter uma alocação à prova de crises. Eu acho que essas são as lições que ficam mais uma vez. Eu compartilho. Acho que eu complementaria com ter a sua reserva, de fato, ter a sua reserva de emergência, que isso aí vai ser fundamental nessa alocação. E cuidar quando for fazer os seus estudos de não pegar um ano ou dois, porque ele pode ter sido muito atípico ao longo desse processo. O vídeo que está acontecendo É, agora, o vídeo que aconteceu em 2019, subiu 31% a bolsa, e agora que a bolsa chegou a cair 50%. Então, tem que cuidar muito com essas avaliações que está fazendo, que um, dois, 3 anos pode não representar ao longo desse processo, né? Ao longo você da veja, um, evolução. dois, 3 anos é o mesmo ciclo, é um mesmo ciclinho ali, né? Não é uma observação de 20 pelo menos, onde você teve vários momentos. Então, esticar essa análise e não ficar muito refém só do que aconteceu muito recentemente. É verdade. E diz uma coisa para nós, tu já vendeu duas empresas. O que tu Duas tira de participações. lição? Talvez tenha gente que até que nem saiba disso. Então, o que tu tira de lição desse, o que tu teve de aprendizado e como é que a gente pode trazer esse aprendizado para o mercado financeiro, para os seus investimentos? Olha, na primeira vez, o meu uso do mercado financeiro não era profissional, era como um investidor comum. Então, eu não consegui trazer nada. Inclusive, hoje, quando eu olho para trás, eu falo, cara, como é que eu vendi aquela minha participação? Não sei se aquela conta estava certa, não faço a menor ideia. Então, foi um chute completo, foi mais baseado no que eu queria receber para poder me desfazer da sociedade do que uma análise racional de valuation, alguma coisa nesse sentido. Então, a primeira foi essa, né? Foi assim, o que isso me trouxe? Trouxe, primeiro, é preciso você ter um método de avaliação dessas coisas, né? Você precisa avaliar, tal como você avalia os projetos futuros, as empresas, quem quer se dedicar a fazer valuation, etc. Tal. Da mesma maneira, como você tenta encontrar valor, se for essa uma das ideias, você precisa fazer isso, né? Agora, também tinham muitos fatores que eram não muito subjetivos que dificultavam essa análise. Eu também não fui um insano completo nesse passo, não. Mas era muito difícil, porque uma empresa muito pequena, você tem muitas dificuldades de ter uma padronização, uma organização, uma contabilidade certinha. É difícil mesmo. Não que você não queira, porque é difícil, né? Você não tem mão de obra, você não tem processo suficiente. Então, isso criou uma dificuldade que, quando eu fui para o mercado financeiro, me ajudou a ter. E aí, na segunda situação, já tinha todo um processo de valuation desenhado, para quando alguém saísse da sociedade, como é que recebia. Então, isso ajudou, porque já tinha um acordo de sócios, já tinham documentos que previam tudo isso. Então, tal como acontece realmente nas empresas. Então, hoje, quando a minha empresa aqui que eu toco, eu me preocupo muito também em seguir determinados padrões que eu entendo que são boas práticas, que eu vejo acontecer no mercado financeiro,
para que a coisa também seja construída de maneira sustentável, né? Com um nível de organização que me permita no futuro dar algum valor para isso, caso eu queira, entendeu? Então é isso. Ah, bacana. A gente tem que trazer como aprendizado, né? Também já tive Exatamente. negócio, já tive sociedade que foi bacana, depois que não foi bacana, enfim, tudo a gente É vai isso aí. aprendendo e tentando trazer da melhor maneira possível e entendendo o que que a gente consegue levar disso para as empresas, para quem está escolhendo, para as aplicações e também trazer das empresas grandes o que que elas fazem que eu consigo adaptar para o meu negócio, para a minha realidade, para transformar cada vez mais sólido e conseguir fazer crescer, né? Acho que tudo a gente vai aprendendo, né? Legal. Vou perguntar, tem alguma sugestão de livro que tu possa deixar para o pessoal? Ou seria aquele, ou teria algum outro para Não, complementar? olha, tem um livrinho de ações, eu já dei uma ideia muito para o pessoal do Investidor Inteligente, já falei muitas vezes esse livro. Muita gente cansa, acha que às vezes é chata a leitura e tal. Tem um que é do Philip Fisher, que eu gosto, deixa eu pegar ele aqui. É esse aqui, ó. Só que esse é um pouquinho difícil de achar, tá? Investidores conservadores dormem tranquilo. Aqui o Fischer fala conservadores, mas está falando no universo das ações, tá? E é muito legal porque aqui, ao invés de ficar falando muito da parte financeira, ele fala também, mas ele fala de aspectos relacionados à avaliação do negócio em si, com relação a outras dimensões, dimensões de qualidade do capital humano, superioridade em produção, marketing, e características intrínsecas aos próprios negócios. Então, a gente dá uma visão mais qualitativa. Inclusive, o Fischer é um influenciador do Charlie Munger, que é o sócio do Buffett. E se você pegar os livrinhos, as informações do Buffett, você vai ver que hoje, ele já disse que ele era, no passado, que ele era 85% Graham e 15% Fischer, e tem um jornalista que escreve vários livros, inclusive escreveu aquele O Jeito Warren Buffett Investir, que fala que ele acha que hoje o Buffett é 50% Fischer e 50% Graham. Então, eu acho que é uma coisa legal porque dá uma visão para a gente, além só da parte financista da avaliação da empresa. E só com gente grande, com gente que entende, né? Esse É, grupinho. é. Muito Outro legal. pediram aqui para mostrar de novo. Deixa eu Vou mostrar aqui. mostrar. Pode ir falando, fica à vontade. Que aí o Eu vou pessoal colocar aqui no vai. pontinho por causa do comentário. O pessoal me falou que às vezes o comentário fica difícil de ver. Né? E o pessoal Mas pode ir tira print e falando. depois pode ir procurar, né? É. Bom, vou deixar de sugestão, assim, tem dois que eu acho bacana. Um que seria o Crash, acho que acaba. Ele comenta bastante sobre crises ao longo da história da humanidade. Acho que é interessante. E o outro, o Bola de Neve, que eu acho que é Uhum, interessante também. Deixar uhum. rapidamente esses dois, porque agora a gente já está se encaminhando para o finalzinho, então vou pedir. Foi um papo muito bom. Se desse, a gente ficaria conversando aqui 2, 3, 4, 5 horas. Estaria conversando Vai até cair a amanhã, qualquer porque realmente momento. tá bom. Vai cair. Então, vou pedir para tu fazer as tuas considerações finais. Agora começou a contagem regressiva, 1 minuto e 50. Então, vou pedir para tu fazer as tuas considerações Beleza. finais aí. Então tá. Adriano, mais uma vez foi um prazer bater esse papo com você. Sempre que você precisar, sempre que você quiser, tiver disponibilidade, precisar de mim, é só me chamar. Para mim é sempre um prazer fazer esse bate-papo com você, tá? Agradeço. Galera que não me conhece ainda, pode acompanhar nas mídias sociais. André Bona, vai no Google que vai aparecer tudo, tá bom? É isso. Obrigado por ter aceitado o convite e para quem está até agora, já convido para assistir essa série Investindo com Especialista. Estou trazendo só pessoas renomadas no mercado financeiro, que conhecem, o Bono é um deles. Então, isso já fica a recomendação para que assistam. Vai ter mais convidados, assistam os outros episódios da série, está aqui no meu Instagram, @Severo Adriano. E então, agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Deixo um abraço para todo mundo que estava aí, um abraço para ti e até a próxima.